também eu queria dizer o seguinte, eu não entrei numa questão segunda, porque esse livro vai ter um segundo volume, certo? Deve sair no final de 2026. E eu estou animado, assim, estou muito estimulado, porque já tem um tempo que é para sair, ele já está com uma boa parte dele escrita, né? Mas tem algumas questões, alguns capítulos para concluir, que é a continuidade. Então eu não quis entrar porque eh, a gente entrou quando começa os anos 90, Gafanhoto, uma experiência que foi de fato uma revolução, eu diria que uma micro-revolução cultural que aconteceu. Porque se nesse momento, quando eu falei cultura e cultura, eu falei na experiência do teatro, da capoeira, dos filmes, mas não era uma coisa assim como aconteceu nos anos 90, que foi de uma intensidade, de uma assim, de uma riqueza, sabe? A gente conseguiu a Maba nesses anos 90, já estava com uma sede, com um espaço eh, bacana, um espaço grande. Não era grande assim excessivamente, mas era um espaço que dava para você ter o transformar, que na verdade foi o que aconteceu, se transformar num verdadeiro centro cultural comunitário. Então você tinha atividades muitas vezes de manhã, de tarde, de noite. A capoeira, por exemplo, era uma das atividades que às vezes tinha, inclusive em 2 turnos. E teve uma coisa fundamental que eu não vou poder tratar, porque aí eu é outro tempo, eu preciso respirar para parar para falar, que foi a banda afro Meninos e Meninas do BA, que surgiu num tempo que as bandas afro estavam aqui, inclusive aqui em Sergipe surgindo, como Quilombo, lá Caixa d'Água foi a primeira, a banda, né? A Caixa pioneira d'Água, aqui, né? que Na tinha Betinho, Maloca, né? Era? é, que Baixa Saci, Irivan, enfim, que Tô hoje, ligado. hoje o que continua, o que retomou, o que renovou, assim, que está renovando, é o Decidão dos Quilombolas, certo? Que dá continuidade à Que, história. Mas a gente viveu, na década de 90, uma experiência no bairro América, influenciada pela questão da cultura dos blocos afro de Salvador, especialmente do Colodum, em que a gente chegou a ter 3 blocos afros: Bantos Nação, Orion Minirá e a banda Meninos e Meninas do BA. Então, então eu não vou poder realmente tratar disso aqui, mas eu fico no compromisso, tá? De quando o segundo livro for impresso, for lançado, a gente faz essa abordagem aqui desses anos 90, quando o chamado Projeto Reculturarte, que é Reeducação, Cultura e Arte, era o nome do projeto, e que tinha, além de cultura, Gafanhoto, tinha também a parte esportiva e a parte do reforço escolar, sabe? Então, os times, especialmente de futebol, era basicamente futebol, futebol de campo, inclusive, com adolescentes, e o time de vôlei, com meninas e meninos, né? O caso futebol com os meninos. Então, aí o que aconteceu nos anos 90? A gente conseguiu um apoio internacional. Você veja aonde a MABA chegou. A gente conseguiu um apoio de uma instituição chamada World Vision, ou Visão Mundial, que é uma instituição americana, que apoiou, ainda existe até hoje, apoiava trabalhos de comunidades, né, inseridas na periferia e tal, com a linha cultural, a linha assistencial também. A gente não era assistencial, tinha um pouco, mas eles até escolheram a gente por isso, porque a gente tinha, eles descobriram assim, a gente descobriu uma organização que a gente queria apoiar, porque a gente está cansado de apoiar instituições que voltadas para o trabalho muito assistencial, assistencialista, a gente não quer. A gente quer um trabalho com educação, com cultura, um trabalho que emancipe mais as pessoas, né? Que não crie dependência. Então, essa questão a gente deixaria para o próximo episódio, tá bom? Agora, antes de dizer também que vai ter um filme, um lançamento, um filme, eu participei dele, que é baseado no livro, nesse livro Amaba.
ele deve estar sendo apresentado. Ele é um filme em episódios, né? É, Aonde, com quem, quando ele e vai como? ser, ele ainda não tem uma data expressiva, mas a previsão é dezembro ou janeiro. Dezembro não vai ser mais porque o diretor não me comunicou. Provavelmente ainda está fechando, está trabalhando com a finalização, né? Com a pós-produção, como é chamado. Mas eu acredito que em janeiro a gente vai ter essa estreia desse filme, né? Pelo menos de um episódio, porque ele é dividido em episódios, 6 episódios de 15 minutos, certo? E vai ser bem bacana, porque cada episódio trata de um aspecto, não apenas a Amaba, mas o bairro como um todo. Então Do tem Bairro América. um aspecto que é mais histórico da origem do bairro. Por exemplo, uma coisa interessante que o livro nosso também fala, quem fundou o Bairro América, que a gente pode chamar do. Claro que não foi só ele. O Bairro América é fundado por um contingente de trabalhadores, de negros, de pobres, é verdade, que compraram terrenos baratos, né? Ocuparam também, mas muitos compraram. Mas quem loteou, quem era dono de um sítio chamado América, foi um judeu fugitivo da Europa, inclusive com ligação com a Europa Oriental. A gente não sabe muito bem qual era o país, mais ou menos, que ele teria ligado, chamado José Zuckerman. Então, olha que coisa interessante, né? Eu Isso já da, ouvi falar, né? eu já ouvi falar sobre alguém falando, alguém do Barra América mesmo falando esse Sobre nome, esse José nome, né? Zucman. Pois é, então são muitas histórias, são muitas camadas que se tem. E o Bairro América tem uma coisa interessante, cara. Esse livro é o segundo, é o terceiro, não lembro bem, mas com certeza é o segundo. Sobre a história do bairro, escrito por pessoas que viveram, que eu não vivo mais, certo? Já tem um tempo bom que eu não estou lá. Mas tem uma pessoa que escreveu um dos livros, que mora lá, que inclusive é uma das pessoas que teve na liderança da Rádio Carcará, Rádio FM, né? Que funcionou lá na Amaba durante um certo tempo, até a Polícia Federal e a Anatel lacrar o transmissor. Então, é, então ele escreveu também junto com outra pessoa que foi da Maba, que não mora mais, que é professor também da área de história e tal. E aí, então a gente tem um bairro que conseguiu ter uma memória. Hoje é um bairro que tem memória histórica. Então vai ter agora o primeiro filme, né, como eu estou falando, mas Produzindo por quem? ele é produzido, ele foi com apoio da Lei Paulo Gustavo. E aí a produtora chamada Clip Filmes, é uma produtora nova, independente de cinema, formado por um produtor e a equipe de negros, pessoas, né? Um cara também que veio da periferia, morou no Bugio, é, e ele é o Marco Vieira. E aí ele fez carreira nesse caminho da comunicação. Ele é fotojornalista, trabalhou em jornais aqui, trabalhou em secretaria de governo e tal. E aí hoje fundou essa produtora. E aí a gente está esperando a resposta. E esperando também que possa até ser negociado com quem sabe, até com televisão, enfim, rede de televisão, né? Até que fechado ou aberto para ser exibido, certo? Então, por hora, ele não vai ser um filme que vai ficar tão público assim, tão por conta disso, para ter tempo para ver se consegue com canais de televisão ou distribuidoras, enfim, stream, essas coisas todas, certo? Por isso que ele vai ter uma edição apenas de exibição pública, e isso vai acontecer no próprio Bairro América, certo? Possivelmente em praça pública, talvez na praça onde Na Franklin reformada, Roosevelt. ou na praça, talvez a praça em frente à igreja, que foi reformada também, que é a praça agora chamada Praça Frei Miguel, sabe? Ah, Né? vai usar a A Praça do concha Frei Miguel. acústica, A concha provavelmente. A acústica. gente ainda não tem essa ideia ainda fechada, mas de qualquer forma eu passo para você a informação. Então, e ficamos com esse compromisso de, quando o livro, segundo volume, for lançado, eu até fazer aqui como um dos primeiros lugares de apresentação dele, tá bom? Inclusive você terá acesso à leitura antecipada e tal, para, né?
pra gente poder. Demorou, tamo junto É aí, o bagulho legal? doido. E também sobre essa Certo, questão aí, você que tem contato com ele, certo, quando ele for fazer lá a exibição, ele deveria entrar em contato com a Batalha do Amor, que é a certo. batalha, que é a batalha de rima, que é De lá, é o movimento cultural que faz todo esse trabalho que é. também naquelas praças do Barra América. Ele, Então, ele fez cobertura também do pessoal, acho que foi a Batalha de Rima. E vai aparecer, porque ele faz um filme, a produção do filme ficou assim. Ele não fez só o passado, ele também pensou no presente. E como a gente trabalhou muito no passado com juventude, eu gosto por isso que eu já segui ele aqui. né? Então a gente então ele vai trazer, como você fez agora, trazendo esse trabalho, então que dialoga com o que a gente fez. Então ele está fazendo também. Então certamente deve aparecer. Eu lembro bem, porque eu participei da gravação, não com essa galera da Batalha de Rima, mas com o pessoal do samba, com o Belo, que inclusive é da família que passou por uma tradição cultural do bairro, que foi de escola de samba que existiu lá, e do bloco Afro Banto Nação, que hoje não tem essa organização, mas tem um bar, aí faz todo ano um encontro do samba, né? O pessoal que curte e faz e enche ali na praça, em frente à Praça Franklin Roosevelt. Então, não, esse filme ele é um filme, como diz assim, é passado e presente, sabe? Ele não é só preso à ideia do que foi, mas também do que será, porque o que será passa pelo que é, né? Não é verdade? Então, pensar no futuro é fazer o presente, ligar o passado e sair seguindo, sabe? Máximo respeito.